Graças a paz, igreja. Amém. Amém? Amém. Louvado seja nosso Deus. Com a sua fronte, vamos orar mais uma vez para que Deus continue a falar aos nossos corações e não o pastor Rio. O pastor Rio não fala o coração de ninguém, nem muda ninguém, mas a palavra muda. Amém? A palavra é forte. O Evangelho é poderoso para transformar, como o apóstolo Paulo afirma isso para os Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o que, igreja? É o poder de Deus para a salvação de todo mundo, de todo aquele que dá crédito à palavra de Deus. Santo de Israel és tu, Senhor. Nós nesse momento suplicamos perdão pelas nossas falhas. Nós temos a plena consciência, Deus, que não é por merecimento, porque não tinha nada em nós que pudesse atrair o amor do Senhor. Mas, Senhor, o Senhor nos achou. Mas nós temos também a plena convicção que somos filhos do Senhor, fomos adotados por Ti, Senhor. Agora, Deus, fala aos nossos corações de forma poderosa e que sejamos constrangidos pela Tua palavra e que ela possa achar guarida em nossos corações e nos transformar a cada dia para essa obra maravilhosa que é fazer missões, que é levar a Tua palavra. Não confio em nada que pesquisei, não confio nos meus estudos, porque eu sei que quem fala é o Senhor. Agora, Senhor, sem o Senhor, não teria nem coragem de estar aqui à frente, mas eu sei que o mesmo Espírito que está em mim está na Tua igreja. Quebra, Senhor, as cadeias dos nossos corações para sermos usados por Ti como filhos amados e herdeiros da promessa. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Amém, igreja? Eu tenho falado em casa, eu tenho falado com aquelas pessoas mais próximas. Esse ano o negócio está forte, porque o tema desse ano, ninguém pode ser substituído nesse tema. É você que precisa viver o tema. Quando dá consolação, se você não se deixasse usar por Deus, ser usado por Deus, Deus ia usar outro e ia lá fazer, não é verdade? O ano da consolação, né? O ano da esperança. Mas esse ano não tem mexido e eu tenho percebido isso com a igreja. Toda hora, sabe qual é a frase que vem na minha mente? O tempo todo, falo em casa, meu Deus, como eu preciso mudar. Meu Deus, como eu preciso buscar Deus mais. Meu Deus, como eu preciso me santificar na palavra. Porque a gente se pega em situações que você se escandaliza com você mesmo, com as suas atitudes, que você não deveria ter. Eu penso assim, eu penso que tudo isso é uma inquietação do Espírito Santo em nossas vidas, mandando a gente tomar vergonha na cara. Há momento na sua vida, desde o momento que você aceitou Jesus, de você se envergonhar e dizer assim: poxa, toma vergonha, Rio, toma vergonha. Você vem falar seu nome para você mesmo? Deus falando com você. Porque para viver o ano do testemunho, você precisa ser aquele que vai estar disposto até morrer por aquela causa. E de uma forma forte, a igreja já decorou, já aprendeu e fala de cor. Qual é o tema do ano? Testemunho eficaz envolve a vida de quem o traz. Ou seja, é você, não é o outro. E esse texto impactante, na sexta-feira o pastor Cristiano
trouxe uma palavra aqui poderosa. Interessante que ele foi constrangido, que ele falou assim: oh Deus, eu não vim aqui fazer isso não, eu vim aqui dar uma palavra de conforto, pensei que ia dar uma palavra de conforto, e Deus tirou ele para outra linha. E ele disse assim, ficou no meu coração: olha, Deus me trouxe aqui para falar desse texto, para a igreja dele se alinhar com ele. Se é para se alinhar, porque tem alguma coisa fora da linha. E ele ficou constrangido, mas eu sei que falou quem estava aqui na sexta-feira. Irmãos, tem gente que diz assim: ah, mas você não foi no culto sexta ou quarta, perdeu. Não, quem devia estar era você mesmo que deveria estar lá. Não, perdeu mesmo. Perde muito. Quem não se esmera para cumprir o seu voto que você fez com Deus, de cultuar Ele pelo menos 3 vezes na semana, no sentido congregacional. Deus tem falado de uma forma tremenda nas quartas-feiras, nas orações, nas sexta-feiras. Sim ou não? Coisas poderosas. Só que Deus é o Deus do caminho. Ele anda em nós. Ele está andando, Ele nunca parou. Por isso que Jesus deixa claro que meu Pai trabalha até agora e eu também. Se você parar, você fica para trás. Ele continua caminhando. E como nós precisamos a cada dia entender como nesse mês o Espírito Santo guia e testifica a filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, como está posto em Romanos 8, 14, 16 e 17. O texto que é a base para a nossa reflexão do mês, diz assim, que é várias vezes lida aqui à frente: quem se deixa guiar, quem se deixa guiar. É te ler, mas presta atenção no que você está lendo. Quem se deixa guiar. Então há uma condicional, né? Há uma condição. É quem se deixa. Se você se deixa guiar, algo vai acontecer na sua vida pela força do Espírito Santo. Diz: quem se deixa guiar pelo Espírito de Deus sabe que é filho dele, com todos os direitos da herança divina, juntamente com Jesus Cristo, conforme o testemunho do próprio Espírito Santo, com o Espírito dos verdadeiros cristãos submissos. Então os verdadeiros cristãos, eles são o quê? Submissos, conscientes de que são filhos adotivos por Ele, como está em Romanos 8,15. O testemunho do Espírito livra de temores comuns a escravo e eleva ao amor de filho livre que dá seu fruto. Você tem algum medo? Inclusive de quando morrer, o que vai acontecer com você? Filho de Deus não tem mais essa preocupação. Porque se é filho de Deus, ele não está mais debaixo da lei, ele está debaixo da graça. Por isso que ninguém que diz assim: eu sou filho de Deus, mas o comportamento dele ainda está debaixo da lei, ele não pode dizer que é filho de Deus. Sim ou não? Porque filho de Deus não anda mais debaixo da lei, ele anda debaixo da graça. E essa graça o alcançou para o louvor do nosso Deus. Só que o testemunho do Espírito Santo livra de temores comuns a escravo e leva ao amor de filho livre que dá o seu fruto, como acabei de falar. E aí é bem forte a gente entender
que isso tudo é para a gente afirmar, como já afirmamos aqui a semana passada, a irmã Eleazama também frisou bem também aqui, isso aqui, quem testemunha para o mundo não é o Espírito Santo, mas sim o cristão com o Espírito Santo. Quem testemunha para o mundo não é o Espírito Santo, mas o cristão com o Espírito Santo dentro dele é que testemunha para o mundo as verdades do nosso Deus. Veja, irmãos, para hoje o Espírito Santo fala pelos filhos de Deus ao testemunharem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, para a gente ler os versos 16 e 20. O Espírito Santo fala pelos filhos de Deus ao testemunharem. Diz assim a palavra de Deus. E sempre lembrando que nós estamos em um culto especial de missões. Mateus 10, de 16 a 20. E é sempre bom lembrar, como já foi falado aqui, o mundo está mais preparado para receber a palavra do que a igreja preparada ou disposta a falar desse evangelho. A gente vê isso nos comportamentos dos cristãos, não é verdade? Como mau testemunho. O mundo está mais preparado para receber a palavra do que a igreja disposta a levar a palavra. Ela entende tudo. Quer ver? Tu vai para o céu? Por quê? Aceitou Jesus? Levanta minha sobrinha aí, Luzene. Quer ver uma coisa? Levanta aí, bora. Só assim eu aceitei Jesus, está tudo certo? Ô Laura, Laura minha filha, quem vai aceitar Jesus? Quem aceita Jesus? Quem aceita Jesus? Olha lá, olha para trás. Olha lá. Quem aceita Jesus, minha filha? Quem aceita Jesus? É, minha filha? Quem está vendo aí perdeu, quem morreu logo na hora que eu mandei. Levanta a mão, minha filha. Quem aceita Jesus? Vai para o céu, minha filha? Olha lá. Entendeu? Tu vai para o céu, meu irmão? Céu é assim? Hã? Pô, fica com medo de eu perguntar, né? Tu vai para o céu, cara? Tem certeza disso? Você tem certeza que a igreja está aqui para fazer missões? Sim ou não? A igreja sabe disso, né? Vai para o céu, sabe? Certeza, certeza. E assim, hã? Muito bem. Quem vai para o céu, levanta a mão. Quem está salvo em Cristo Jesus, levanta a mão. Ô glória! Fale, testemunhe dessa verdade. Entendeu? Às vezes a gente constrói relacionamento, irmã Nelma. Às vezes para o nosso bel prazer. Poxa, fulano legal, tranquilo, né? Às vezes tem algumas coisas para beneficiar você. Às vezes você também beneficia. Está errado esse tipo de relacionamento. O cristão deve fazer relacionamento intencional, para aquela pessoa não apenas se tornar amigo seu aqui, se tornar o seu irmão em Cristo Jesus. Não caia na história lá dos dois amigos que eu já contei aqui. Um não queimava o culto, o cara tocava no ministério de louvor, o cara estava em tudo na igreja e tinha um amigo. E quando esse outro amigo, há anos, conheceu Jesus, ele falou: poxa, velho, tu não era meu amigo não, tu era meu inimigo. Tu ia deixar eu ir para o inferno. Tu nunca falou desse Jesus para mim. Eu sei que só que você é crente lá, cristão da igreja. Mas assim, como assim? Cuidado para você não ser esse amigo ou essa amiga da pessoa que vai se converter em nome de Jesus. Amém? Que está do seu lado. Não passar isso na sua cara. Porque você esqueceu que independente de amigo, aquela pessoa é um alvo para a graça de Deus.
aquela pessoa precisa entender o Evangelho. E a gente entende que para a gente pregar o Evangelho como ovelha, porque quem gera ovelha é pastor ou ovelha? É ovelha que gera ovelha. Então o seu comportamento tem que ser de lobo ou de ovelha? De ovelha. Veja o que a palavra de Deus diz. Mateus 10, 16 a 20. Jesus enviando os seus discípulos para a igreja ou para o mundo, esse texto aí? É para a igreja ou para o mundo? Para a igreja ou para o mundo? Para o campo. Ué, Jesus envia crente para a igreja mesmo, né? Assim, para evangelizar os crentes? Não, não é assim. É para o mundo. O mundão do meu Deus, como algum diz, né? Olha, irmãos. Eis que eu vos envio como ovelhas. Envia como? Ovelhas. Para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus deu o seu próprio Espírito de santidade aos que se tornam cristãos, filhos de Deus, santificados na sua palavra, para poderem testemunhar prudentemente e inofensivo em quaisquer circunstâncias nas investidas de missões, quando se gera ovelhas entre lobos, na paz do Espírito Consolador, como está no Evangelho de João 14, 2, 3, 16 e 17, que a gente vai ler também. Evangelho de João 14, todos acharam? Que diz assim, 14:2 e o 3, 16, 17. Na casa do meu pai há 1000 moradas. Não é não, irmãos? Na casa do meu pai há 144.000 moradas. Não é não, é? Ah, certo. Meu óculos está um pouco embaçado, mas agora eu vou ler direito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que é que vai acontecer? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em quem? Em vós. Então é interessante a gente perceber que há cristãos verdadeiras testemunhas, filhos de Deus, que o Espírito Santo ainda fala neles.
Há filhos de Deus, cristãos verdadeiros, que testemunhas, são testemunhas de Jesus, e que o Espírito Santo ainda fala neles. Irmãos, nós podemos nos defender do lobo, porque nós não podemos nos defender dos lobos. A ideia central da mensagem de hoje, para que você possa fazer missões, é você entender que você é uma ovelha. Amém? O texto está dizendo: ovelha não reage. Sim ou não? Você é enviada para o mundo, para fazer missões, para falar do Evangelho, a igreja, como ovelha, para o meio de outras ovelhas. É assim? Não. Para o meio de quem? De lobo. Lobo ataca, lobo fere. A ovelha não consegue se defender, porque a ovelha de verdade ela é inofensiva, ela não reage. Por isso que o texto de Mateus capítulo 10 verso 16 diz o quê? E eu vos envio para o meio de lobos. Mas qual a observação? Para ser o quê? Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem já viu uma cascavel aqui armada para dar o bote? Já? Ela erra o bote? Ela é prudente. Ela se enrola toda e fica lá. Se ela jogar, dificilmente ela vai errar. Não é assim? Prudente como a serpente. Está falando disso para você ser prudente. Não ficar falando bestagem por aí e dizer que ainda foi Deus que mandou. Tem gente que é mais fácil você amarrar a língua para não falar bestagem do que expulsar o demônio, do que expulsar Satanás. Amarra a língua que é melhor. E solta ela para falar das grandezas de Deus. Que às vezes a gente fala demais, sim ou não? A gente quer reagir. Aí você está deixando de ser ovelha, porque você será atacado, você será ferida como ovelha, porque é o texto que está dizendo. Ninguém vai lhe tratar bem não, mas o texto diz que é para que você, como ovelha, que precisa gerar outra ovelha, você precisa estar inofensiva. Você precisa ainda dizer assim: olha, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, 38 e diante, para a gente não resistir o homem mau, mas ficar mudinha, ficar quieta, porque quando você faz isso como ovelha, pode ter certeza que você está fazendo missões e gerando outra ovelha para Deus. Que a pessoa diz assim: poxa, esse cara podia me atacar, podia fazer acontecer. O cara está mudo, o cara não fala nada, só diz Deus abençoe, ó, me perdoe, entendeu? Para que a gente não venha cair no laço de reagir. Por isso que o testemunho eficaz envolve a vida de quem o traz. Aonde na Bíblia, em prova que na Bíblia, você viu Jesus reagindo? Isso aí, reagindo às afrontas. Vou sair da cruz, foi assim que Jesus fez? Não é bem assim não. As respostas de prudência, de simplicidade, de sabedoria de Jesus calava o opressor. Era assim ou não é? Jesus não era passivo, Jesus não era um abestalhado não, irmãos. Jesus sabia muito bem quem ele era e qual era a missão dele. Você sabe quem você é, você sabe a sua identidade, você sabe qual é a sua missão aqui? É gerar outra ovelha para Cristo, se é que você é ovelha de Cristo. Porque o texto diz que os filhos de Deus são os que se deixam
guiado pelo Espírito de Deus. Porque no momento, irmã Eliasama, irmão Marcos, irmã Nelma, irmã Sara, no momento que lhe atacar, tranquilo, é o texto que diz, fique em paz, que naquele momento, se é a missão, se é com Jesus, se é com o Evangelho, o Espírito Santo falará através de você, usará a sua vida, usará a sua boca, usará a sua vida como completa para calar a ofensa do lobo, para calar qualquer ofensa que vem contra você. É isso que o texto diz. Simplesmente assim. Não tem nada de novo aqui na pregação. Se você quer fazer missões, saiba que você é ovelha. E ovelha tem que, porque o seu dono é que vai te defender. Quem defende a ovelha é o pastor. A ovelha precisa se alimentar bem, para que ela multiplique bem. Escola bíblica, EBD, culto, comer. E no momento que você for usado por Deus, for ser usado por Deus, pode ficar tranquilo que é Deus que vai te usar. Agora, para isso, vocês têm que se santificar onde? Na palavra. E não versículo isolado. Até para... tem gente que usa a Bíblia para ofender o outro. Não, está falando para você se santificar. O que é que diz o texto de João 17:17? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. É aquele ponto que você está tão santificado na palavra que só vai sair ela nesse momento de apuro. Não vai aparecer o seu velho ladrão. Não vai aparecer. É isso que o texto diz e deixa claro. O nosso Senhor Jesus Cristo foi levado como ovelha muda para o mar. Lembra disso, só lembra disso. E agora, o que eu devo fazer? O que é que Jesus faria agora? Porque Jesus quer gerar outras ovelhas para ele. Então, missões é isso. Missões tem guerra, missões tem luta, travadas, mas se você obedecer o seu dono, Jesus é seu dono, levanta a mão. Então a palavra é para você mesmo, não é para o outro não. Tem gente que diz assim, vixe, fulano era para estar aqui, que palavra poderosa, já pecou, ele não aprendeu nada. A palavra não era para o outro, é para você mesmo. Então o curso que ler a Bíblia para o outro, é para você. É para você, não é para o outro não. Amém, irmãos? Tem gente que quer ver Jesus na vida do outro. Sempre quer ver Jesus na vida do outro. E na dele ninguém vê. Não é assim? Mas tem que fazer assim. Isso aqui é injusto. Esse é a sua vida. Por isso que o Espírito Santo fala pelos filhos de Deus ao testemunharem. Há cristãos verdadeiras testemunhas, filhos de Deus, que o Espírito Santo ainda fala, como está em 1 Coríntios capítulo 2, 11 a 13. Abra aí, por favor. Primeiro Coríntios 2, 11 a 13. Amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de quem? De Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, com muito valor a gente pagou. Foi não? Gratuitamente. Nisso também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Irmãos, filho de Deus que não testemunha, o Espírito Santo não fala através dele. Filho de Deus que não testemunha, que não está preocupado, que não pensa em torno da palavra de Deus, que não testemunha, o Espírito Santo não fala através dele. Amém? Precisa testemunhar. O testemunho eficaz do Filho faz com que ele não fala ou não reaja mal, para que o Espírito de Deus fale dentro dele para o mundo. Ou seja, como nós precisamos fazer missões com a vida e não apenas dando R$100 por mês, que é bênção. Amém? Ou R$50 por mês. Deus quer muito mais que isso. O pregador falou aqui à noite, aqui na sexta-feira passada, Deus quer fazer um mover nessa cidade e quer usar a sua vida, e eu creio nisso. Amém? Então, se você não entendeu nada da mensagem para missões, entenda duas coisas: você é ovelha, e ovelha não reage. Ovelhas se preocupam em se alimentar bem, tá? Produzir bem, se alimentar bem de onde? Da palavra de Deus. Vou repetir: ovelha não reage. Ovelha se preocupa em se alimentar bem, para produzir bem, para gerar outras ovelhas para Cristo. A segunda coisa: cristão, filho de Deus, que não testemunha, o Espírito Santo não fala através dele. Você quer que o Espírito Santo fale através de você? Você quer ser usado por Deus? Levante e vamos orar. Porque eu quero. Amém, irmãos?